Santos avança pela contratação de Johan Júlio. Não vai entrar na tela, por quê? Porque eu não mandei para o Johnny, então eu vou ler. É um trechinho da matéria do Globo.com, informando que o Santos avançou na negociação e já aguarda o meia atacante equatoriano Johan Júlio, da LDU, para exames médicos. 3 J's no nome do rapaz. A LDU liberou o Júlio para acertar por empréstimo com o Santos, ainda sem prazo definido, segundo o Globo Esporte. O jogador de 24 anos surgiu como um plano B, mais um, depois de o Peixe encontrar dificuldades para adquirir Emmanuel Martínez, do Barcelona, onde foi treinado pelo atual comandante santista Fabian Bustos. A diretoria considera essa negociação mais simples do que a de Martínez. Nessa temporada, Johan Júlio participou de 6 jogos, 5 como titular, mas ficou pouco tempo o jogo todo em campo, apenas um deles. No ano passado, ele fez gols contra Flamengo pela Libertadores e Atlético Paranaense pela Sul-Americana. Em 2020, havia marcado contra o próprio Santos pela Libertadores e 2 vezes diante do São Paulo pela mesma competição. Foram os gols que a gente viu, inclusive. Foi naquele 4-2 pro LDU, né? Portanto, Johan Júlio deve ser o novo contratado, o novo atacante do Santos. Já é um plano B para Emmanuel Martínez. Noronha quer comentar sobre Johan Júlio? Primeiro a gente vai ter que descobrir qual é o jeito certo que fala o nome dele, porque ontem eu estava assistindo uns vídeos e no mesmo lance um narrador equatoriano falou 2 maneiras diferentes. Eu fiquei, tá de brincadeira comigo, né? Mas tudo bem, isso a gente aprende depois. Essa história de plano B, ela como é que fala? Entra nos nossos ouvidos de uma maneira um pouco diferente do que eu acredito que seja. Parece que o que a gente queria mesmo deu errado, então vem esse aqui que está aí só para cobrir o problema. Quando, na verdade, eu espero de verdade que seja uma questão de, nós temos uma lista de 10, vamos nisso aqui, mas já deixa esse B pronto. Eu prefiro que seja isso, os 2 no mesmo nível, e um deu errado, vamos focar no outro. Não sei se eu fui muito claro, mas não que seja uma ideia reserva, uma ideia pior, mas sim uma ideia que se iniciou depois, dentro de uma listagem grande de vários nomes. Espero que seja isso. Eu acho uma boa ideia, repito, eu prefiro que expanda a mente para várias ligas próximas. Da Europa você não vai contratar, claro, ninguém, porque ninguém vai pagar aqui em euro. Mas no mercado sul-americano, pode dar certo, pode dar errado. O pessoal, você leu uma mensagem mais cedo, né? Espero que esses equatorianos não sejam o Quiñones. O Quiñones veio da 2ª divisão do Equador naquele ano de 2008. Aquelas contratações foram muito estranhas. Hoje em dia a gente tem muito mais acesso, e se a gente tem mais acesso, imagine quem trabalha com isso, que tem mais acesso mesmo a jogos completos, a toda uma possibilidade de estudo desses jogadores. Então eu confio que seja uma boa contratação. Não acho que seja para solucionar problema, tá? Não acho que o Júlio venha para solucionar problema. Acho que compõe elenco, como eu falei, de meia, às vezes de ponta, acho que ele compõe o elenco, mas é necessário lembrar que compor elenco é muito importante. O banco do Santos é muito fraco hoje em dia, né? A gente sempre reclama das substituições, a gente sempre pula as notas, né, dos jogadores que entram no segundo tempo, vamos falar disso aí de novo, sempre pula. Então é importante reforçar o banco. E como o Caio sempre lembra, esse ano a temporada é mais curta, outubro acabou, porque tem Copa em novembro, então precisa ter elenco recheado, porque se não tiver, vai chegar todo mundo em outubro, em setembro, cansadíssimo. É importante ter peça que suporte, ajude o elenco inteiro a suportar uma temporada diminuta em termos de tempo e não de jogos, que a gente torce para que o Santos jogue muito, vá longe na Sula, vá longe na Copa do Brasil. É isso, que seja um calendário apertado para o Santos, porque vai significar que o Santos avançou nas fases que precisa. Diga, prof. Não, só para ratificar o comentário aí do nosso amigo Noronha, que talvez o Emmanuel também ser o plano A nesse sentido é porque é natural. O técnico já trabalhou com o atleta, né? É um atleta que conhece de perto, né, o Bustos no dia a dia. Então, numa comparação, o Bustos é lógico. Eu vou querer esse que eu já conheço, do que um outro que eu conheço de ver jogar, mas nunca trabalhei, que é o caso aí do Johan Júlio, como é que é? Johan, sei lá. Johan, eu sei que é Júlio. Tem 3 J's. Tem J pra caramba aí. Mas estou com o Noronha também, um jogador que pode jogar pelo lado, pode jogar por dentro e entra nesse rol de fortalecer o elenco. Cabe a ele, né, o dia a dia,
A performance, se ele vai conseguir ser titular ou não, né, é situação do dia a dia, do cotidiano. Muito bem, prof. Tem superchat aqui, mas depois eu leio para terminar o programa. O Santos ainda tenta a negociação com o Internacional pelo Lucas Braga, envolvendo jogadores. O De Olho no Peixe postou isso no Twitter. Coloca o tweet aí do De Olho no Peixe, Johnny, também. Sobre Lucas Braga. Inter refez a proposta. Ofereceu dinheiro, dívida quitada do Sacha, Vitor Cuesta e Rodrigo Dourado. Edenilson foi retirado do combo porque o Inter recebeu ou deve receber uma proposta do exterior pelo jogador. O Atlético Mineiro também tem muito interesse no Edenilson. Se o Inter está fazendo essa proposta para o Santos, eu acho que a gente diverge um pouco até, mas eu acho loucura não aceitar, Caio Couto. Cuesta, Dourado, a dívida quitada do Sacha e uma grana para levar o Lucas Braga. Eu não aceitar, eu acho loucura. Mas você me contrapôs. Eu aceitava de olho fechado com o Edenilson. Para mim, o Edenilson joga no meio de campo do Santos, de olho fechado, perna amarrada, ele joga no time do Santos. O que eu contesto agora é o seguinte, tudo é questão de matemática e consulta ao treinador, é lógico. O Vitor Cuesta, que já está embaixo, não é aquele jogador de anos atrás, mas não estou falando que ele é ruim. Mas o Santos acabou de trazer o Michael. O Vitor é salário baixo, Cuesta? Não. O Dourado é mais um 5, cara. O Santos trouxe 2 para a posição. Trouxe o Maranhão e trouxe o Uruguai. Rodrigues. Aí a minha pergunta, e o salário do Dourado é baixo? Não. É para lá de 300 mil para cima, é por aí. É salário alto do cara. É daí 300 talvez seja até pouco. Sim. Aí eu te faço uma pergunta. Vem os 3 milhões, legal, aí são 3 milhões, pega tudo que o Santos ainda deve para o Sacha, que paga mensalmente, soma o valor total, vamos ver quantos milhões vão dar. Agora, o salário do Lucas Braga é mais baixo do que o dos 2 jogadores em questão. A minha pergunta é, de fato, tem a questão financeira, isso é uma análise. Agora, na parte técnica, o Santos vai precisar de mais um zagueiro, vai precisar mais de um 5? Mais de um primeiro volante? Essa é para mim a questão, cara. Hoje o Caio já não tem mais essa certeza, que ele trouxe 2 para volante, ele já trouxe 2. Vai trazer o terceiro com salário alto. Trouxe o Maicon. Mas zagueiro sempre precisa, mas o salário do Cuesta é baixo, não é alto? É um cara com salário alto para ser reserva? Aí interrogação. Deixando claro, para mim o Lucas Braga está longe de ser um jogador fantástico, extraordinário. É apenas um cara que se dedica, tático, ajuda a equipe, veste a camisa, a honra, beija o escudo porque é torcedor do Santos, né? Um jogador esforçado e tático. E ponto. Aí tem que ter toda essa análise. Vale a pena pagar salário alto pelos outros 2 que você acabou de contratar, 2 para uma posição e o outro lá para experiente também para a posição lá de trás? Então, é que o elenco, para um elenco bom é formado do que tem o Santos hoje, com chegadas e saídas. Chega o Cuesta, o Santos no meio do ano vai vender o Robson Reis e tem que negociar o Luiz Felipe. Já tira 2 salários. No meio campo... Mas tem que negociar. Alguém quer o Luiz Felipe? Tem certeza vai ter disso? que arrumar lugar para ele. Mas não é assim. No Santos não rola. Não, mas já não rola o Jobson, não rola. Os caras estão recebendo lá, estão separados. O meio campo chegaram mas continuam 2. recebendo. Chegaram 2 volantes. O não contar com o atleta não quer dizer que você deixa de pagar o salário dele. O próximo continua pagando. Sim, é o próximo passo. A saída dos atletas. Chega e tem que sair alguém. O Robson vai sair, o Santos tem que dar um jeito de negociar o Luiz Felipe. Chegaram 2 volantes, chegaria o Dourado. O Santos tem que negociar o Jobson, tem que negociar o Camacho, tem que negociar uns jogadores que puder para poder compor a folha salarial. A gente está pedindo contratação de jogador e tal. Esses jogadores, especialmente o Dourado, já provou ser melhor que o Camacho, por exemplo. Ele agregaria ao Santos em algum momento. O Santos precisa de um elenco. Cuesta e Dourado, nesse elenco fraquíssimo que o Santos tem, pelo menos para compor, para mim, serviriam. O salário ia ser alto? Deve ser. Aí parte a segunda parte do plano de ter um bom elenco. Negociar os jogadores ruins que aqui estão. Oferece o Luiz Felipe para o time que precisar. O Robson Reis para o time que precisar. O Camacho tenta negociar. O Jobson tenta negociar. Não é aumentar a folha salarial. É adequar, ficar com o mesmo valor da folha com jogadores melhores. Diga, Noronha. Mas não vai acontecer. Eu e o Caio, a gente vai precisar ser o chato agora que vai quebrar a tua ideia. O Camacho tem contrato até dezembro.
Só o Santos foi lá no Corinthians e resolveu comprar o Camacho. Na verdade, não comprou, né? O Corinthians rescindiu e ele veio para cá. Não tem como negociar o Camacho. Não tem como negociar o Luiz Felipe. O Luiz Felipe foi oferecido por empréstimo, recebeu proposta por empréstimo várias vezes e disse que não queria. Você não pode forçar o cara a sair. Ele não quer. Ele não quis, nunca quis sair. O Camacho, como é que você, faltando meio ano para acabar um contrato, vai negociar? Ninguém vai comprar o Camacho. Né? Daqui 3 meses, se alguém quiser o Camacho de fato, pode assinar um pré-contrato. Também ninguém vai fazer isso, mas enfim. São jogadores que o Santos se amarra que ninguém vai querer mais. Não vai acontecer. O Jobson ainda é mais jovem, você consegue talvez enxergar o empréstimo e tal. Mas vender, dispensar, é impossível. Não vai acontecer. E adoraria que acontecesse, mas é o caso do Pará. O Pará a gente elogiou aqui porque foi um milagre. Um jogador que rescindiu o contrato numa boa. É muito raro isso acontecer. Não adianta a gente falar, porque o Santos precisa negociar o Camacho. Ninguém vai pagar pelo Camacho, gente. Isso não vai acontecer. Mas aí ele sai, o Santos teria que contratar um outro volante. Já tem 2, teria 3. O Jobson, eu não acho que é impossível negociar o Jobson, não. Mas, vai ter time interessado no Jobson, tenho certeza. Não, mas eu falei o Camacho. O Jobson você consegue emprestar por ser mais jovem. Mas você citou o Camacho, Luiz Felipe, esses caras não vão ser negociados. Diga, cara. Não, eu ia falar, no que você está trazendo, eu compreendo, é o cenário ideal, mas resta saber se do outro lado existe algum time que queira levar o Camacho, que não é um salário também baixinho, que queira levar o Luiz Felipe, por aí vai, cara. Não é esse é o segundo passo, mas o segundo de passo fortalecer o elenco. Tá, mas você precisa ter a mão de lá querendo contratar esses atletas. Se não tem, o atleta não vai chegar, eu não estou sendo utilizado, então... Vocês têm que pagar meu salário, né? Pô, eu tô afastado do elenco, que coisa chata. Pô, mas eu ganho 100 mil, 200 mil aqui. Tu acha que eu vou pedir? Não tá ruim pra ele. Tu ia pedir, Murilo? Não, olha só, faz o seguinte. Então, rescinde meu contrato que eu prefiro ficar dentro de casa sem receber nada. Claro que não. O cara vai, o Kleber Reis é isso aí. O Kleber Reis não ficou aí até quase o contrato inteiro. Por quê? Ganhava uma baita de uma bolada. Não me interessa. Pô, é muito chato, mas tô ganhando meu dinheiro. O clube tem que me pagar. É a profissão do cara, bicho. Ele não vai abrir mão. Diga, Noronha. Não, o Brian Ruiz. O Brian Ruiz ficou mais de um ano parado, um jogador de seleção da Costa Rica, mas a Costa Rica tá indo pra Copa. O Brian Ruiz ficou mais de um ano parado no Santos, treinando separado. Ele falou, eu não vou para outro clube se aqui eu ganho bem. Não tem por que esses jogadores simplesmente aceitarem. No caso do Camacho, se o Fernando Diniz for contratado por alguém, a gente até pode sonhar. Mas de resto, gente, não vai acontecer. É muito dinheiro para eles abandonarem. Por isso que eu sempre insisto, e falei isso no caso do William Maranhão. Você assina contrato longo com jogadores que você não tem a menor ideia se vai dar certo, você se prende a eles por muito tempo. O Jobson está no Santos há 4 anos. Quantas propostas pelo Jobson chegaram até hoje? 0. Agora parece que times da Série B estão querendo. Mas foram 4 anos de Jobson sem ninguém sequer cogitar contratado. Você se amarra a contratos longos, dá em gasto de dinheiro e nada sendo vencido no campo. E sobre o prazo de contrato dos jogadores, bom lembrar também, os que estão vindo, pelo menos o Johan Júlio, que a gente acabou de ler, não é contrato longo. O Santos, pelo menos, está acertando nisso, até porque são pedidos do treinador. O Santos não está se amarrando muito. O Santos não está se amarrando muito no tempo de contrato com esses jogadores. Acho que é acertado. Não, concordo. E uma matemática rápida, Murilo. Vamos lá. Vou jogar lá embaixo, hein? Cuesta e Dourado, cada um ganha 250 mil por mês, que é uma mentira. Mas só para ficar 500 mil. Que é mais, né? Que é mais. Cara, então os 3 milhões em 6 meses já foram embora. Só no salário dos caras. Sim, sim. Então, digamos assim, na questão financeira não vai estar sendo vantagem. Né? E eu joguei lá embaixo, que é uma mentira. Os caras ganham mais de 300 mil fácil, os dois aí. Então, em menos de 3 meses, na verdade, em 5 meses, 4 meses, esses 3 milhões pelo Lucas Braga já vai ser todo sugado só no salário dos caras, que é salário e vão ser utilizados. Tem que fortalecer o elenco. Tem. Mas fortaleça o elenco, de repente, em posição que ainda é carente. Eu penso dessa forma. Sim. Por isso que se olhasse para mim, o Santos trouxe no meio de campo 2 volantes. Esse Julio pode jogar por dentro ou pode jogar aberto. Pô, um cara que, para fazer ali o que o Zanocelo tem que fazer, nessa posição ali, mais para frente, o Edenilson, para mim, cairia bem? Para mim. Falei, opa, Edenilson, tirei o salário do Lucas Braga, abatia do Sacha, juntei os dois, eu tô chegando, eu tô quase que no 0-0 no salário do Edenilson. Entrou mais um dinheirinho e esse cara vai me resolver numa carência do campo, eu quero esse cara. Agora, já nessas posições, nada contra os atletas, o Dourado eu considero um bom jogador, sim. Ele surgiu muito bem no Inter, por isso que ele ganha bem.
Ele é mais certeza que os outros 2 volantes contratados. Sim, mas aí eu acho, aí entra a matemática. A matemática, de fato, esses 3 milhões aí são poucos, então cara. a gente não pode criticar o Rueda, então. Se a matemática vai ter que entrar na frente da parte técnica, o Rueda tá fazendo a parte dele. Cara, ele já... vou ser mais claro. Ele já contratou... Pela matemática, ele contratou 2 volantes. Sim, não, mas Pô, aí ele vai ganhar 3 o mil. erro é contratar os 2 volantes. Ele vai contratar 2 caras, ele vai trazer 2 caras pro elenco dele, que esses 3 milhões que o Inter vai dar vão sair assim, ó, em 4 meses vão ser sugados pelo próprio salário desses caras. Então, pô, e eles vão jogar no time? Não vão jogar? Não vão jogar? Não sei, ele vai estar aumentando a folha salarial dele vai aumentar. Porque ele tirou o Lucas Braga, que ganha o quê? 100 e poucos mil, 200 mil, para 2 caras que ganham uns 300, 400 mil, cara. Então, é uma diferença. E a lateral direita lá que precisa, de repente? Não é melhor... A meia? Não, e a meia que precisa? Não é melhor ter o jogador para essa posição do que, de repente, está trazendo agora um zagueiro e um volante que tu já trouxe? Com certeza. A minha cabeça está por aí. Não é que eu falo que o Rueda não tem que trazer mais ninguém. Não é isso que eu estou falando. É que, para mim, esse negócio era interessante se viesse o Edenilson. E não tem nada a ver com o Lucas Braga, que é só um jogador, na minha opinião, um jogador tático. Ponto. Sim. Ele não faz nada diferente, Lucas Braga. Porém, eu vou absorver 2 salários altos no elenco por 3 milhões que vão sair, mais a dívida. A dívida já está sendo paga. O Santos está conseguindo honrar um compromisso. Então, isso não está fazendo diferença no bolso do Santos. Tanto que foi feito o acordo, o Santos vai lá todo mês e paga direitinho ao Inter. Então, esse dinheiro não vai fazer diferença. Né? No tipo, ai caramba, e agora? O que eu vou fazer? Não. Está indo tranquilamente todo mês. Então, se eu tiver que investir agora, eu vou investir ainda porque para onde eu não trouxe jogador. Essa é a minha linha de raciocínio. Boa.